Relacionado à medicina regenerativa, o senhor tem sido, inclusive, uma grande referência nessa área, principalmente no Alto Sertão. E aí eu gostaria de saber, o senhor, essa especialização, o senhor realizou ela na própria Paraíba? É uma especialização, é um aprofundamento? Como é essa experiência, tendo em vista que é novo também, né? É um termo muito novo até para a própria ciência. Sim, né? sim. Na verdade, isso se trata de uma pós-graduação, né? É uma área de atuação. Né? Ela pode invadir diversas áreas da medicina. Até a área de estética, inclusive, pode ser invadida por ela. E essa área de atuação, ela é tida como uma pós-graduação, ainda não é reconhecida como uma especialização médica, não é reconhecida como uma residência médica, e sim uma área de atuação, onde nós vamos fazer o que nós sempre fizemos, né? Só que vamos fazer de maneira mais elaborada. Com o avanço das técnicas, a gente conseguiu aperfeiçoar algumas técnicas, como, por exemplo, usar o ultrassom para poder fazer procedimentos hoje, cada vez mais buscando a deshospitalização, ou seja, você fazer um procedimento no joelho, no quadril, numa coluna, no consultório, ali minimamente invasivo, né? Reduzir número de cirurgia e melhorar a qualidade de vida. Então, assim, ele busca isso daí. E é uma pós-graduação, a gente fez em São Paulo, né? Estamos agora dando continuidade numa segunda etapa. A segunda etapa é um pouco mais longa, onde nós vamos desenvolver outras habilidades, outras técnicas e trazer para cá algumas novidades que nós não tínhamos à época, aí, antes de pandemia, se assim podemos dizer, né? Isso vem me trazendo muita felicidade e uma realização pessoal, porque conseguir resolver, né, uma dor de forma rápida, né, conseguir tirar o paciente de uma dor de forma segura, eficiente, é muito gratificante. Doutor Jamacy, a gente sabe que ainda há, né, por parte do paciente, uma certa resistência, por exemplo, a determinados indicativos. Por exemplo, quando um médico ele diz que o paciente não vai precisar ir para o hospital, porque vai realizar no próprio consultório, ainda há por parte do paciente um certo tabu, né? Principalmente relacionado à medicina regenerativa. Será que de fato funciona? O paciente passa a fazer esse questionamento. Será que é a mesma coisa de ir para um hospital? E eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. Quais são os procedimentos que são possíveis de realizar no consultório e facilitando até que o paciente não precise ir para o hospital, ficar internado, realizar todo aquele procedimento que a gente já sabe que é bem demorado, né, na unidade hospitalar. Na verdade, assim, os procedimentos hospitalares, eles sempre existirão, né? Os procedimentos cirúrgicos, eles sempre serão indicados e realizados. Isso aí é natural no desenvolvimento. Por exemplo, é natural que uma artrose de joelho, um desgaste do joelho, uma osteoartrite de joelho, ela evolua ao longo dos anos para um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico de grande porte, chama-se artroplastia de joelho. Muitas pessoas o conhecem como prótese de joelho, como exemplo. E sempre ao final da doença haverá provavelmente uma necessidade de um procedimento cirúrgico. Só que não necessariamente o paciente precisa sofrer até chegar ao dia da cirurgia. Então aí é onde está a diferença, né? O gargalo, o gatilho, esse campo que a medicina regenerativa adentrou, ela veio da odontologia, foi um ramo muito avançado pelos odontólogos, e no mundo afora a medicina avançou nos últimos 10 anos, assim, inexplicavelmente, e o Brasil, né, nos últimos 4 anos, avançou a sua participação nisso daí. Então, antigamente, o que é que você fazia numa situação dessa? Você dizia para o paciente, olha, você tem artrose de joelho, você é muito novo, você não pode operar, então vá para casa, toma um remédio, quando você tiver com tantos anos, você vem para ele operar. Pronto, e o paciente ficava um limbo, um período aberto, né, sem ter o que fazer. E esse paciente ia reduzir mobilidade, ia perder a qualidade do sono, porque quem tem dor não dorme bem, quem tem dor não se alimenta bem, e abusar de alimentos, né, com açúcar para poder compensar o problema que ele tem de dor. Isso ia desempenhar uma cascata de sofrimento do paciente que ia se tornar um sofrimento crônico ali, prolongado. E hoje em dia, com as técnicas modernas, seguras, né, a gente consegue fazer com que esse meio entre o paciente
ter diagnosticado e chegar a um procedimento cirúrgico, se for necessário, esse tempo, esse limbo que antes ele ficava perdido, você consegue deixar com que ele mantenha suas atividades de vida diária, até praticar atividade física, fortalecer a musculatura, ter uma boa noite de sono, controlar a ansiedade, fazer caminhada, pilates, academia, com o mínimo de dor, com a dor controlada. Então, isso daí foi... Uma curiosidade, e quando, por exemplo, um paciente ele tem essa resistência, ele chega no consultório com essa resistência e o senhor expõe tudo isso, como é que ele se convence e quando ele vê o resultado, por exemplo, de determinado procedimento que é feito no consultório e ele, se não na mesma hora, ou poucas horas depois, ou dias, ele vê o resultado na prática? Hoje já existe uma certa aceitação por isso, né? No consultório, os pacientes muitas vezes já vêm até de outras cidades aí, de 2, 3 horas de distância, já chega já pronto para dizer isso. Doutor, vai vir na consulta, eu já sei que o senhor faz isso, então já quero hoje mesmo, o senhor faça os exames aí, eu quero o senhor olhe os exames, se tiver tudo bem, eu quero fazer. Isso daí tem sido uma prática comum. O paciente já vem em busca disso. Na verdade, ele já tem uma propaganda, ou alguém que fez, um vizinho, um parente e tudo. E eles estão num nível de aceitação de um ponto que tem até nos deixado mais empenhados em desenvolver esse tipo de técnica, esse tipo de trabalho, né? Porque eles já estão procurando por isso. Só são idosos ou jovens também? Não, existem jovens também, com certeza. Quando é jovem, já é um perfil um pouco diferente. Às vezes tem uma má formação congênita, às vezes tem uma sequela de um trauma, né? Porque o perfil do jovem é um perfil um pouco mais traumático, o cara que sofreu um acidente de moto, de carro, e que aí ficou com uma sequela que o leva à dor. Então, já é um perfil um pouco diferente. Já o idoso, não. O idoso é aquele perfil que tem realmente a doença crônica, né? A doença antiga, né? Que ele vem empurrando, só que ele não sabia que aquilo dali poderia ser melhorado. Não sabia que aquilo dali poderia ser modulado, controlado, poderia ser dado para ele uma qualidade de vida. Você imagina que isso já era possível em outras áreas. Observe assim, um idoso de aproximadamente, 70 anos, que ele perde a sua capacidade auditiva, a sua capacidade de escutar. O que é que vai acontecer com esse idoso? Por falta da capacidade auditiva, ele vai diminuir o interesse de conversar com outras pessoas. E as pessoas, obviamente, vão ter dificuldade de se comunicar com ele. Então, ele vai ficar o quê? Isolado. Então, para isso, criou-se, né, os adventos da medicina, os aparelhos auditivos. Da mesma forma, a visão. Se o idoso tem uma perca de visão, né, a maioria das vezes é catarata, né, na cirurgia muito feitas na oftalmologia. E aí, nessa condição, se ele não enxerga bem, ele não se locomove bem, ele não vai para a igreja que ele gosta de ir, não vai para a calçada conversar com o vizinho. Então, o que é que ele faz? Faz a cirurgia de catarata, óbvio. Nem o auditivo, nem o joelho, nem o quadril, nem o olho vai ficar um olho de uma criança de 15 anos. Mas ele vai ter o suficiente para ele interagir e conviver com a sua família. Já imaginou? Então, assim, o que é você estar vivo e estar preso às suas próprias limitações. Isso. Né? É uma das sensações, eu acho, de prisão, acho que pior do que o que o delegado faz. Porque você está no seu quarto, na sua casa, mas você não consegue conviver no seu leito familiar, seus netos, seus filhos. Então você acaba se excluindo. Você nem espera os outros se excluírem. Você mesmo se exclui. Porque você diz, não vou para a igreja mais não. Por quê? Toda vida que eu vou sinto dor. Vou não, deixa eu ficar aqui mesmo. Tem um aniversário do netinho. No aniversário do netinho, não vou para o aniversário do neto não, porque eu não estou escutando bem, o povo vai falar comigo e eu não enxergo bem, tem que alguém pegar no meu braço. Então, isso daí é uma coisa que leva o idoso à depressão. E a depressão, você sabe, você já ouviu falar, pelo menos, de que ela é muito silenciosa e que quando você se descobre, né, no meio de exclusão desse tipo, você já está no fundo do poço, né? E muito comum você dizer para o idoso, não, é assim mesmo, conviver com dor. Não, existe mecanismo que dá para melhorar a qualidade de vida. E eu acho que isso daí é uma das coisas mais gratificantes, né? Mais satisfatórias, quando você termina um procedimento ali, no consultório,
E o paciente já diz, doutor, já estou dobrando meu joelho aqui. Quando eu entrei no consultório do senhor, eu já não estava dobrando tanto. E agora eu já consigo dobrar. Porque é quase um milagre, né? É quase um milagre, né? Mas isso aí nada mais é do que possível, né? O avanço da medicina, né? Com a segurança hoje, você fazer um procedimento desse guiado por ultrassom, ou seja, você vai colocar uma medicação no ponto X do joelho, no ponto X da coluna, que você tem certeza que está nesse ponto X ou Y. É quase um jogo de batalha naval, né? Você marca lá o X ou Y e você consegue hoje levar a medicação para aquele ponto e aí tirar aquela dor. O efeito é imediato. Imediato, já consegue aliviar a dor e o paciente já tem ali um alívio, uma qualidade de vida. Isso cura? Não. É medicina regenerativa. Eu vou dar uma janela de oportunidade para ele. Ou seja, se eu precisava que o paciente perdesse peso, como é que ele ia perder peso se ele tinha dor no joelho? Se ele não conseguia fazer uma caminhada porque o joelho incomodava. Eu tiro a dor do joelho, então ele vai conseguir fazer caminhada, academia e vai ter aí alguns meses de efeito da medicação, do tratamento. E aí ele vai conseguir perder peso. Perder o peso, ele já me ajuda no controle da dor. Já é um feedback positivo. Então, volta a cascata de controle da dor para um efeito positivo. Ele está fazendo atividade física, está perdendo peso. Então, a atividade física ajuda a perder, a controlar a dor. A perda de peso ajuda a controlar a dor. O meu tratamento ajuda a controlar a dor. Então, o paciente sai dali de uma queixa de dor de 0 a 10, de 10, e vai conviver com a queixa de dor número 2, 3... Então, assim, ele começa a ter uma qualidade de vida. Doutor Jamaci, a partir dessa experiência, né, de tantos resultados positivos da medicina regenerativa, a gente pode afirmar que, independentemente da dor, independentemente da patologia ou do diagnóstico, toda dor ela é tratável, ela pode ser amenizada, qualquer problema, qualquer dificuldade de saúde, qualquer patologia ou circunstância, ela pode, a partir da medicina regenerativa, ela pode ter uma condição de vida melhor, embora que não cure, de fato não cura, mas ela pode ter qualidade de vida? Sim, sim. Até os casos avançados de dor oncológica, que a gente chama de dor crônica intratável, onde o paciente vai ter diversas doenças que podem causar dor por diversos problemas, existe como você intervir nisso, intervir para melhorar a qualidade de vida. Obviamente, alguns casos vão ser mais fáceis, alguns casos vão usar de só uma estratégia de tratamento, outros casos vão depender de várias estratégias de tratamento ou até alguma cirurgia, mas que existe sim. Né? Então, toda dor é tratável? É tratável com certeza. Existem algumas delas que, obviamente, vão depender de algumas coisas que a gente pode usar mais. Então, hoje em dia, quando nós falamos em dor, dependendo do perfil do paciente, a gente está falando de apoio psicológico, a gente está falando de apoio da família. Então, você imagina um idoso que tem dor no joelho e a família não acredita que ele tem dor. Ou pior ainda, diz, não, mas tem dor porque é velho mesmo. Mas não é assim. Calma. Ele tem dor porque tem uma doença degenerativa, que vem ao longo da idade. Tudo bem, até aí, ok. Mas não é por isso que ele é condenado a viver com dor. Tá? Então, hoje tem cirurgias, né, que é feito com pacientes com 80, 89 anos, para controle de dor, que são muito seguras. Obviamente, igual qualquer cirurgia, igual qualquer procedimento, tem seus riscos. Mas, com o avanço da medicina, essa estatística mudou muito. Pra você ter noção, algumas cirurgias que a gente faz hoje, o paciente recebe alta com 24 horas após uma cirurgia de artroplastia. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, o paciente passava 5 dias internado. Então, mudou muito. Né? Essa forma de intervir, essa forma de tratar, essa forma de entender, que eu acho que, na verdade, nós precisávamos entender. Né? A gente, enquanto ser humano, a gente tem que ser humilde ao ponto de saber que sempre tem algo mais que a gente precisa entender, escutar, né? E ver o que é que a gente pode ajudar. Né? Mas todo caso tem como, sim, colaborar para isso aí.